Boa tarde a todos e que a paz do Divino Amigo seja em todos nós. Nós vamos fazer a nossa palestra com o título Do Princípio aos Nossos Dias. E nós resolvemos fazer um tipo de uma linha do tempo para que a gente consiga entender como se deu essa questão desse Consolador prometido, como que chegou até os dias de hoje, né? Nós vamos começar lá bem do princípio mesmo. E eu começo com uma frase de Allan Kardec, que está no livro A Gênese, e que diz assim: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela extinção delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Palavras de Allan Kardec. Nós começamos com essa frase e agora a gente começa a nossa linha do tempo. Em 1868, Allan Kardec publicou o livro A Gênese. O capítulo 6 foi integralmente extraído de uma série de comunicações espirituais ditadas pelo espírito Galileu e obtidas através do médium Nicolas Camille Flammarion, e que aconteceram na Sociedade Espírita de Paris entre 1862 e 1863. Esse capítulo tem como título Uranografia Geral e descreve com riqueza de detalhes a origem do universo, dos sóis, dos planetas, dos satélites, dos cometas, da Via Láctea, das estrelas fixas e da diversidade dos mundos, entre outras coisas. E aqui nós temos a foto de Camille Flammarion. Ele era astrônomo, filósofo, presidente da Sociedade de Astronomia da França, diretor do Observatório de Juvisy, autor e divulgador espírita. Esse astrônomo, ele era considerado na época assim, de uma inteligência acima da normalidade. E ele foi o médium do qual se serviu Galileu Galilei para oferecer as comunicações e as informações que nós vamos meio que resumir aqui. E esse Galileu Galilei, ele era matemático, físico, astrônomo também e filósofo italiano. E aqui eu chamo a atenção para uma coincidência, né? Ambos eram astrônomos, o médium encarnado e o espírito desencarnado. Ambos eram filósofos. Ambos tinham uma grande inteligência muito acima do normal. E aqui eu chamo a atenção para a afinidade, a tal da lei da afinidade entre os espíritos e nós e os espíritos. Em especial para nós médiums, né? Para dizer que nós estamos em total sintonia com os espíritos com os quais nós nos relacionamos. Então, para que essa mensagem fosse dada, era necessário, por Galileu, era necessário que o médium tivesse também um repertório parecido para que ele pudesse ser fiel na sua comunicação. Porque há muitos termos da astronomia que uma pessoa leiga não conseguiria entender. Mas Camille Flammarion entenderia assim com muita tranquilidade. Dentre os vários relatos, o espírito comunicante, que foi Galileu, nos informou que num ponto do universo perdido entre uma infinidade de mundos, a matéria cósmica se condensou e adquiriu o formato de uma esfera, tornando-se uma nebulosa formada por nuvens de poeira, hidrogênio, hélio e plasma. Enquanto a nebulosa ainda não estava bastante densa, ela deu nascimento a centenas de
sóis onde cada um deles gerou em sequência novos planetas que gravitam ao seu redor. Cada planeta se formou da massa de matéria condensada, porém ainda não solidificada, que se separou da massa central do Sol pela ação da força centrífuga e que tomaram forma aproximada de uma bola ou esferoidal, conforme o grau de fluidez que conservaram. Então, nós somos o resultado de uma pequena massa do Sol que foi expulso, né, que foi ejetada, e que girava a uma velocidade absurdamente alta e foi resfriando toda a nossa crosta e foi adquirindo o formato de uma bola, de uma esfera, né? E assim, e a Lua, segundo esses relatos, aconteceu a mesma coisa. Um pedaço de massa da Terra foi ejetada e, com essa mesma velocidade, formou a Lua. Por que a Lua gravita em torno da Terra e a Terra em torno do Sol? Porque existe uma lei da gravidade que obriga com que o nosso planeta Terra fique, né, girando em torno do Sol por conta dessa força magnética gravitacional. Da mesma coisa acontece em relação à Lua em volta do planeta Terra. Essas informações estão, é lógico que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Então, estão lá na Gênese com riqueza de detalhes para quem estiver mais interessado em saber. Cada planeta se formou da matéria condensada, porém ainda não solidificada, que se separou da massa central do Sol pela ação da força centrífuga e que tomaram a forma aproximada de uma bola. Um desses planetas foi a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. Em sua origem, a Terra era uma massa que ardia como fogo. Pouco a pouco ela esfriou, iniciando pela superfície, que endureceu, e cujo interior se conservou fluido e que hoje nós conhecemos pelo nome de magma, que é uma massa mineral pastosa e que é lançada pelos vulcões. Então, essa magma que ainda está no interior do nosso planeta e que ainda não se resfriou. Ok? No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, o espírito de André Luiz nos informa que, com a supervisão divina, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Eu calculei aqui 1 bilhão e 500 milhões de anos. É um número que eu não consigo imaginar a extensão, né? É muito, muito tempo, desde que o nosso planeta foi formado. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso. Fisicamente, a Terra entrou agora num período de relativa estabilidade, e até que a humanidade tenha evoluído suficientemente em perfeição, pela inteligência e pelo respeito às leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. À medida que o homem desenvolveu a inteligência e adquiriu conhecimento sobre as leis da natureza, também foi desvendando os mistérios da criação e corrigindo as ideias que tinha sobre a origem das coisas, até que a ciência lhe deu a chave para entendê-la. Teve que esperar a astronomia que lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse descortiná-lo. Teve que esperar que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Teve que esperar que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e que a mineralogia lhe mostrasse os materiais que formam a superfície do globo. Teve que esperar que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. Coube à botânica, à zoologia, à paleontologia, à antropologia
iniciar o homem na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele pôde acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Completando-se, então, umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Como fica claro aqui, nós não conseguimos evoluir sem que as ciências estejam também evoluindo junto. As primeiras organizações religiosas na Terra tiveram a sua origem entre os povos primitivos do Oriente, as quais Jesus enviava de tempos em tempos os seus mensageiros e missionários. Lembrando aqui que Jesus é um espírito de altíssima grandeza e ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, Jesus enviava de tempos em tempos os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através da fala. E aqui nós temos os povos da Mesopotâmia, nós temos o povo da civilização dos Incas, dos Maias e dos Astecas, e do Egito eu coloquei aqui apenas como ilustrativo, né? Um desses emissários que Jesus enviou à terra foi Moisés, que foi um grande legislador hebreu e que recebeu primorosa educação no Egito Antigo. Na qualidade de mensageiro de Jesus, procurou concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra prometida. Médium extraordinário, realizou grandes feitos presenciados por seus irmãos e companheiros maravilhados. Foi quando então recebeu de emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas na terra, Moisés deixou para a posteridade as suas tradições no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades que viriam. Conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que antecedendo a vinda de Jesus à Terra, entidades angélicas se movimentaram no plano espiritual, tomando vastas e importantes providências, escolhendo-se os instrutores, aqueles que viriam primeiro, os auxiliares divinos, numa atividade única que foi registrada nas regiões mais próximas da Terra. Antes de Maria e de Jesus, milhares de operários do bem reencarnaram na Assíria e no Egito, na China e na Índia. Antes de Maria e de Jesus, milhares de operários do bem reencarnaram na Assíria e no Egito, na China e na Índia, na Mesopotâmia e em Jerusalém, na Grécia e em Roma, entre eles os profetas, preparando o terreno para a chegada do Espírito da grandeza de Jesus. Lembrando que os profetas eram médiuns, né? Então, a mediunidade ela já existe desde muito, muito, muito tempo atrás. E assim, com a rigorosa preparação, durante algumas centenas de anos, chegou o grande dia. Através das descrições do espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, psicografado por João Nunes Maia, vamos encontrar aquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, recostada em um monte de feno, e estava em pleno êxtase. Um halo de luz a circundava, como se fosse um arco-íris de grandes proporções. Grande número de seres angélicos se movimentavam naquele local em ritmo de paz, incluindo os 3 seres angélicos que se ajoelharam em torno de Maria. Jesus nasceu, e os seres angélicos disseram:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. Como eu disse, é uma linha do tempo. Então, nós vamos saltando alguns períodos, demonstrando apenas aqueles períodos mais impactantes e mais importantes que nós consideramos nessa palestra. Quando Jesus estava com 12 anos, partiu com José e Maria para Jerusalém, porque se aproximava a festa da Páscoa. Segundo as tradições da Páscoa e da época, o menino não tinha mais necessidade de ser acompanhado por sua mãe. Tinha liberdade de andar por onde quer que fosse em Jerusalém e, em dado momento, se encontrou entre os doutores da lei, conforme anotado por Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 52. Jesus colocou as suas ideias para os doutores da lei e, ao final, levantou-se e foi saindo, por ter falado o suficiente. A multidão o seguia, e os sacerdotes saíram furiosos, sem que pudessem reagir com aquele menino atrevido, por querer modificar as leis aprovadas em um templo, qual o de Jerusalém. A notícia de que o filho de Maria era o Messias prometido pelos profetas corria mundo como um raio. A família de Nazaré, notando a frequência constante de viajantes de todas as cidades e nações em sua casa, sentia-se agredida pela curiosidade humana. A cada dia que passava, o menino tomava aspecto mais brilhante e gestos condizentes com os de um enviado de Deus. Maria e José conversaram e decidiram procurar os essênios para que eles pudessem orientá-los no que fazer para preservar a criança das investidas dos curiosos. E Jesus foi levado para a comunidade dos essênios, que ficava nas montanhas, e permaneceu por lá dos 12 aos 29 anos. Nesse período, José desencarnou. Quando Jesus estava com 29 anos, foi à sua casa em Nazaré, com alguns dos essênios, ver a sua mãe, e disse: chegou a hora de consolidar o trabalho, agir à luz do dia, falar e não se calar, colocar a luz em cima da mesa, mostrar a todas as consciências os caminhos de redenção da humanidade, entregando a boa nova ao povo pelas vias do coração. Já se haviam passado 3 anos de pregação e curas em todos os lugares por onde Jesus passava. Roma temia aquele homem pela sua força e pelos seus feitos, principalmente Herodes Antipas e Pôncio Pilatos. Antes da crucificação, no momento da última ceia, com os apóstolos e discípulos, ele prometeu enviar outro Consolador, denominando-o Espírito de Verdade. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. São palavras que estão em João, capítulo 14, versículos 15 a 18. O mundo espiritual descia em massa nunca antes presenciada em lugar algum no planeta. Jerusalém começou a escurecer. Nuvens negras moviam-se nos espaços e grandes gotas de chuva caíam em toda a Palestina.
Podia-se dizer que era o céu chorando. Enfileiraram-se pessoas nas ruas de Jerusalém. Jesus, carregando uma pesada cruz nos ombros, de momento a momento, olhava para os acompanhantes, divisando alguns dos seus discípulos, porque os sacerdotes tanto fizeram que condenaram o homem mais pacífico da terra. Jesus, na sua caminhada com a cruz, parava à vista nos seus discípulos e estes derramavam-se em prantos, sufocando emoções. Jesus, de passos lentos, avançava, caindo seguidamente. Maria, que também subia, cabeça envolta em fino xale, a assistir à despedida do seu filho, ela e mais algumas mulheres que não a deixaram. À frente e por vezes atrás, João, o apóstolo do amor, derramava sobre ela o carinho e a dedicação. Lágrimas corriam de suas faces e Jesus não se esquecia de sua mãe, olhando para ela com aquela ternura de filho e aquele gesto de amor como mestre incomparável. Saiu por instantes do corpo e, em espírito, abraçou a sua estimada mãe, com todo o seu afeto, dizendo: Mãe, deixa que façam a vontade de Deus. Beijou em espírito as faces de sua mãe em prantos e retornou ao corpo que já dominava na subida. No alto do Gólgota, Jesus é estirado em uma cruz, de braços abertos entre dois ladrões, um que demonstrou bondade e outro que perseverara no mal. Jesus, já no último olhar para Maria, que sem palavras olhava para ele preso nas hastes da vergonha, respondeu aos seus pensamentos dizendo: Mulher, eis aí o teu filho. E olhando amorosamente para João, prosseguiu: Eis aí a tua mãe. Fixou novamente o olhar que lembrava a brandura dos anjos em sua mãe e fechou-os, guardando a sua terna imagem para os altiplanos da vida maior. Jesus foi o vencedor do mal, cuja luta maior tivera continuidade no Gólgota. As sequências dos seus ensinamentos correriam milênios sem conta, com a mesma mensagem de amor, de perdão e de fraternidade. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem o grandioso alicerce do cristianismo, verificavam-se naquela época algumas dificuldades para que os textos adquirissem um caráter universal. Todos os apóstolos do Mestre assimilaram seus ensinamentos. Mas, se esses pescadores eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do ambiente em que viviam. Foi então que Jesus resolveu chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as cartas de Paulo se tornaram poderosos elementos de divulgação da nova doutrina. O tempo passou e os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à terra, com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito nasceu e viveu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria. Sua atividade reformista verificou-se sem os conflitos da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade.
A Igreja Romana, entretanto, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, novamente, não aceitou as dádivas de Jesus. O tempo passou e, em 1769, nascia na França Napoleão Bonaparte, que tinha assumido na espiritualidade o compromisso de realizar uma grande tarefa na organização social do século XIX. Portanto, ele reencarnou com atribuições de missionário. Aqui ele se tornou um militar, líder político e imperador dos franceses. Essa informação está no livro A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel, e que muita gente não sabe que Napoleão Bonaparte era um missionário, da mesma forma que Paulo de Tarso. Eles foram convidados na espiritualidade para executar uma grandiosa tarefa. Só que chegou aqui, parece que ele se esqueceu disso, E a sua personalidade é que dominou todas as tarefas que ele realizou. A ação de Bonaparte, invadindo terras alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo da finalidade de missionário da reorganização do povo francês, obrigou o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo, ou seja, a sua necessidade de poder absoluto e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos espíritos que amparavam os povos terrestres. Assembleias espirituais se reuniram nas regiões mais próximas da Terra, e um dos mais lúcidos discípulos do Cristo retornou ao planeta, convicto de sua missão consoladora. E, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte autoproclamar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, o Consolador da humanidade. Sendo a mediunidade uma das bases da doutrina espírita, os fatos mediúnicos sempre se fizeram presentes na história humana, principalmente entre os povos mais antigos da Índia, Egito e Grécia. Existem registros na Bíblia de que os hebreus faziam evocações aos mortos, assim como nos escritos religiosos dos Vedas, das pitonisas, dos oráculos. Na Idade Média, devido à intolerância religiosa, tornou-se difícil a prática destas manifestações. Somente no século XIX, em 1844, aconteceu o início da corrente espiritualista nos Estados Unidos da América, liderada por Andrew Jackson Davis, protagonista de diversos fenômenos de desdobramento e experiências fora do corpo físico, que levou à publicação de um conjunto de livros conhecidos como Filosofia Harmônica. Em 1848, houve maior interesse nas manifestações com o caso das irmãs Fox. O fenômeno ficou conhecido por ruídos, pancadas e movimentos, cujas causas eram desconhecidas. Da América, esse fenômeno multiplicou-se por toda a Europa, em particular na França, onde, por alguns anos, pessoas se colocaram em torno de mesas que emitiam ruídos e produziam movimentos. As mesas girantes, como foram chamadas na época, se tornaram moda e criaram divertimento nos salões da França. Em 1854, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo e educador, foi convidado a participar de reuniões onde era estudado o fenômeno das mesas girantes.
A partir daí, passou a estudar metodicamente esses fenômenos, observando, comparando, analisando e concluindo sobre todas as experiências de que participava, formando um conjunto de mais de 50 cadernos de relatos. Essa aqui é uma foto muito antiga de uma mesa que essa mesa está no ar, que o pessoal se concentrava, médiums, né? E ela, pela força do pensamento e pela ação também espiritual, eles conseguiam fazer com que a mesa ficasse solta no ar. Então, eles faziam muito dessas experiências. E, naquela época, isso era necessário que a mediunidade fosse verificada de uma forma muito contundente para se provar que existia uma vida além da morte, para que existissem espíritos. Então, por isso que, naquela época, era comum essa história das mesas girantes. Hoje em dia, isso não acontece. Ao concluir que as respostas obtidas através destas manifestações continham profundo sentido lógico, o estudioso publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. E ele foi publicado sob o pseudônimo de Allan Kardec, visto que o professor Rivail não achava justo publicar algo que não era dele, mas que provinha do ensinamento de pessoas que já haviam falecido. No ano seguinte, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e editou a Revista Espírita. Em 1859, publicou O que é o Espiritismo. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, publicou a Gênese. Com o desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, ou seja, um ano após a publicação da Gênese, assumiu a liderança do movimento espírita Leon Denis, considerado o consolidador do espiritismo, desenvolvendo o lado filosófico da doutrina. Enquanto isso, no Brasil, durante o primeiro reinado, que foi quando aconteceu o 7 de setembro, né, a independência do Brasil, no plano espiritual, Ismael, mensageiro de Jesus, reuniu no espaço seus dedicados companheiros de luta e esclareceu a todos os seus elevados objetivos, dizendo: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador, que é a doutrina espírita, à face da Terra. Nestes próximos 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ismael fez uma breve pausa na espiritualidade e disse, encaminhando-se a um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Bezerra de Menezes foi um defensor
e um divulgador da doutrina espírita. Tal como acontecera com Allan Kardec, logo que soou a hora de iniciar o trabalho em prol do espiritismo, abandonou todas as posições sociais que lhe davam prestígio, honrarias e dinheiro, para ser um apóstolo verdadeiro e dar-se todo inteiro à doutrina, colocando a sua vida ao serviço do amor. É que a voz da consciência lhe segredava, a cada instante, que o amor é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. E foi assim que, no dia 3 de agosto de 1895, Bezerra de Menezes foi empossado como presidente da Federação Espírita Brasileira e, a partir daí, teve início a Reforma Espírita, justamente quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita. Ao tomar posse, Bezerra pronunciou um breve discurso, traçando novos rumos para o espiritismo, dentro de uma linha inflexível de bom senso, amor, sabedoria e de profunda sintonia com os desígnios do alto. Nesse cargo, Bezerra permaneceu até 11 de abril de 1900, quando desencarnou. Por ocasião da sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Paralelamente ao trabalho realizado por Allan Kardec, vamos encontrar na Inglaterra Sir William Crookes, que era considerado um dos maiores físicos da época e um dos maiores químicos da Inglaterra, que, tendo sido membro da Sociedade Real de Ciências, o Royal Society, dela foi presidente. Diante dos extraordinários fenômenos que deram origem ao espiritualismo moderno, se viu na necessidade de averiguar a veracidade das supostas manifestações espirituais e dar um posicionamento acadêmico. Crookes investigou pessoalmente os mais célebres médiuns do seu tempo, sob as condições de pesquisa por ele estabelecidas, conforme os mais rigorosos métodos da ciência, e, por conclusão, ele constatou a existência de uma nova força conectada com o organismo humano de alguma maneira desconhecida. Quando William Crookes entrou para fazer essas pesquisas, ele estava convicto de que tudo era uma grande farsa e ele começou a fazer as pesquisas para provar que todas aquelas manifestações mediúnicas eram falsas. E ele não conseguiu. Ele teve que se render às evidências. Começou as suas experiências famosas com Daniel Dangles-Home. Depois, a ele foi proporcionado observar de muito perto fenômenos ainda mais surpreendentes, por intermédio da senhorita Florence Cook, que mais tarde se tornou a senhora Corner. A foto mostra o espírito de Kate King junto do cientista Sir William Crookes. Esta foto ele jamais permitiu que fosse divulgada enquanto ele estava vivo e foi tirada na cidade de Londres em 29 de março de 1874. Aqui é um fenômeno de materialização, né? Os médiuns de materialização naquela época, eles nasceram em grande quantidade, vamos dizer assim, e esses fenômenos eles se tornaram quase que comuns. Para quê? Para que esses fenômenos fossem estudados. Imagine uma banheira cheia de espuma, né? Uma quantidade bem grande de espuma. A gente entra na banheira e levanta. Nós ficamos recobertos daquela espuma branca. Então, o ectoplasma, que era cedido, no caso aqui pela senhorita Florence Cook, o espírito que ia se materializar era como se ele entrasse embaixo daquele ectoplasma, que é uma substância esbranquiçada, e aí ele se tornava visível para as pessoas que estivessem no local, que foi o caso aqui do espírito de Kate King.
William Crookes disse: Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se-me quase irresistível. William Crookes, ele colocou toda a imagem que ele tinha, né, de uma pessoa muito famosa e um grande físico e químico em jogo, porque outros estudiosos também assistiram a esses fenômenos e eles não quiseram colocar a imagem deles em jogo. William Crookes foi o único que publicou e enfrentou isso na sociedade parisiense, né? E a sociedade rejeitou os relatórios dele, mas ele era muito persistente e ele foi até o final afirmando que tudo aquilo era verdade. Em 4 de abril de 1919, desencarnava William Crookes, depois de deixar esse legado científico sobre a continuação da vida após a morte. Enquanto isso, no Brasil, em 2 de abril de 1910, nascia na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, o futuro médium, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier. Em sua vida de missionário do Espiritismo, psicografou mais de 450 livros, reproduzindo o que os espíritos lhe transmitiam. Alguns desses livros estão sendo estudados nas universidades brasileiras, cujas informações foram confirmadas através de pesquisas científicas. E nós destacamos aqui o artigo que foi publicado numa revista acadêmica com o título Relação Mente-Corpo, um estudo sobre a suposta comunicação entre vivos e mortos através das cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que confirma a veracidade das informações descritas nas cartas psicografadas. Esse estudo foi realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Estadual de Juiz de Fora. E é um fenômeno muito interessante, porque muitos cientistas estão se dispondo a estudar a mediunidade e as comunicações, né, com o plano espiritual. A própria área da medicina está se abrindo para as possibilidades espirituais. Já existem congressos onde as faculdades de medicina, e eu tive a oportunidade de participar de um deles, eles fazem simpósios, né, e congressos falando sobre espiritualidade e saúde. Falam sobre mediunidade, eles falam sobre as terapias alternativas. Então, assim, está havendo uma revolução também na forma de nós enxergarmos essa questão espiritual. Estamos ficando mais sensíveis também em relação a isso. Em 2006, foi publicado um estudo com o título Redes Fronto-Mesolímbicas Humanas, que guiam decisões de doação para a caridade, do pesquisador brasileiro Jorge Moll Neto, em parceria com pesquisadores da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Com base na ressonância magnética funcional, foram encontradas evidências de um estudo de bases biológicas, de doação moral, de caridade e de sentimentos morais. Os resultados dessa pesquisa são uma evidência de que uma doação custosa, ou seja, aquela que implica num sacrifício, ativa a região mais anterior do nosso cérebro. Quando há uma doação não custosa, aquela que não exige um sacrifício da nossa parte, essa região não é ativada. Hoje temos uma comprovação neurocientífica com relação a uma tese de Calderaro,
Calderaro foi um dos mentores de André Luiz, e que isso está descrito no livro No Mundo Maior, que foi psicografado por Chico Xavier em 1947, no capítulo 3, com o título A Casa Mental. Ou seja, uma informação que está no livro de André Luiz, de 1947, está sendo comprovada na atualidade. Eu não quis colocar quais foram as descrições, porque senão nós iríamos realmente até 1h da manhã. Então, eu resolvi, resumir, mas quem tiver interesse, é só acessar esses livros. Aliás, todos os livros de Chico Xavier estão na BV Espírita, e existe em PDF na internet. Tá? Também, em 2006, o pesquisador Nico Fridia, psicólogo holandês e professor da Universidade de Amsterdã, publicou um trabalho onde afirmou existirem regras gerais que podem ser aplicadas às emoções. E sobre isso, André Luiz já havia nos informado, através do prefácio que Emmanuel escreveu com o título Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que foi publicado em 1955, cujo texto diz o seguinte, Emmanuel diz o seguinte sobre as emoções. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com quem se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E o Dr. João Ascenso, neurocientista e pesquisador pelo Laboratório de Neurociência Cognitiva da Redditor, no Rio de Janeiro, fez um levantamento verificando que as informações divulgadas por Nico Fridia podem ser confirmadas nas seguintes obras de André Luiz. Livro Libertação, no capítulo 6. E a Vida Continua, capítulo 15. Os Mensageiros, capítulo 1. Missionários da Luz, capítulo 5. Ação e Reação, capítulo 13. Evolução em Dois Mundos, no capítulo 39. Em 2001, foi publicado um estudo pela professora da Universidade da Carolina do Norte, chamada Bárbara Fredrickson, sobre os efeitos das emoções positivas no pensamento e nos recursos pessoais dos indivíduos. Isso foi no ano de 2001. E o próprio João, neurocientista, encontrou essas evidências, confirmou, no livro No Mundo Maior, no capítulo 11, e no livro Os Mensageiros, no capítulo 25. Uma outra pesquisa científica na área da elevação, ou seja, do pensamento elevado, que é um tipo de sentimento, foi mapeado por um pesquisador chamado Jonathan Hines, na Universidade da Virgínia. E lá também foi confirmado as informações de André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 36. Na atualidade, com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, o mundo científico passou a se interessar pela paranormalidade, aceitando que o homem possui algo de transcendental, pré-existente à formação do corpo físico. Com os fenômenos de quase morte, se destacam os trabalhos conduzidos por Elisabeth Kubler-Ross, médica suíça naturalizada americana. Esta respeitável psiquiatra obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após a parada cardíaca ou o estado comatoso. A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria e o encontro com espíritos já falecidos, como puderam, por si mesmos, confirmarem a imortalidade da alma.
Outras pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson, ao longo de décadas e em diferentes partes do mundo, acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham lembranças de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo. Assim, a doutrina espírita se resume em 5 princípios, né? A crença na existência de Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século. E com esses esclarecimentos, nos alimentam das verdades consoladoras do céu, preparando-nos para a nova era. Os acontecimentos nos dão a entender que o 3º milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. O homem de hoje avança para o super-homem de amanhã, aquele que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada.